Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos em mais um momento de louvor e adoração. Hoje nós queremos celebrar um dia muito especial para o cristianismo, que é o dia de Pentecostes, o dia em que Jesus envia o Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador, Ele que nos dá a fé, Ele que nos mantém na fé. Por isso que ele é muito importante para nós e queremos celebrar esse dia. E nesse dia tão especial, hoje nós queremos receber também em nosso meio dois membros por profissão de fé, o Luiz e a Laís, e também queremos receber por transferência a Tayane. Então, depois da oração geral, vamos fazer esse momento. Queremos saudar também aqueles que nos assistem pelo nosso canal do YouTube. Queremos dar início a este nosso momento de louvor e adoração cantando o primeiro hino, um abençoado culto para todos nós. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocar em pé para fazermos a invocação conforme segue. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em teu nome, ó Senhor, bondoso Deus e Pai, aqui estou para te louvar e te agradecer nesta comunhão com os irmãos e irmãs. Quero ouvir a tua palavra e ser fortalecido na fé. Abençoa-me neste culto. Amém.
Estimados irmãos, estimadas irmãs, fomos chamados à fé em Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Entretanto, nem sempre fomos fiéis a Deus e a sua palavra. Muitas vezes desobedecemos à vontade de Deus e nos desviamos dos caminhos do Senhor. Por isso, vamos confessar este e tantos outros pecados em sincero arrependimento. Misericordioso Pai, nós nos afastamos dos teus caminhos como ovelhas perdidas. Seguimos os desejos do nosso próprio coração, desobedecendo a tua santa vontade. Deixamos de fazer aquelas coisas que nos ordenaste fazer. Tem piedade de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Renova-nos com o teu Espírito Santo. Por amor de Jesus, concede que vivamos uma vida piedosa, justa e sóbria, para a glória do teu santo nome. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs em Cristo, Deus nos aceita e nos perdoa unicamente pela sua misericórdia, compaixão e graça manifestadas na obra redentora de Jesus. Em Cristo, Deus nos oferece o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, para que vocês sejam fortalecidos nesta confiança. Como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o perdão de seus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para esse dia é o Salmo 143. Convido a fazermos a leitura conforme segue. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, responde-me, pois és fiel e bom. Não julgues a mim, este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. O meu inimigo me perseguiu até me pegar e me derrotou completamente. Ele me pôs numa prisão escura e eu sou como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso estou quase desistindo, e os teus despedaçam meu coração. Eu lembro do passado, penso em tudo que tens feito e não esqueço as tuas ações. A ti levanto as mãos em oração, como terra seca, eu tenho sede de ti. Ó Senhor Deus, responde-me depressa, pois já perdi todas as esperanças. Não te escondas de mim, para que eu não seja como aqueles que descem ao mundo dos mortos. Peço-te todas as manhãs, tu me fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti. Mostra-me o caminho que devo seguir. Ó Senhor Deus, livra-me dos meus inimigos, pois em ti encontro proteção. Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Conserva-me vivo, ó Senhor, como prometeste, e porque és bom, livra-me das minhas aflições. Mata os meus inimigos, pois tens amor por mim. Acaba com todos os que me perseguem, pois eu sou teu servo. Bondoso Deus, Nosso Pai Celeste, com muita alegria nos reunimos em tua casa para celebrar o culto a ti, buscando forças e orientação na tua palavra e na tua ceia. E hoje o Espírito Santo nos equipe com grande medida do seu poder, para que possamos sair daqui fortalecidos, convictos e reanimados em nossa fé, e melhor capacitados para o testemunho pelo amor das pessoas. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se, por gentileza, queremos ouvir as leituras bíblicas para esse dia. Primeira leitura de Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 21. Assim está escrito: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu
barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. Esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentavam: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Até aqui a leitura. Próxima leitura do Santo Evangelho, registrado no Evangelho conforme João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Convido aqueles que podem, por gentileza, nesse final de reverência, se colocarem de pé para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho. Aliás, é João 14, 23 a 31. Assim está escrito: Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e meu Pai a amará. E meu Pai e eu iremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem, e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isso agora, antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo
o que ele manda. Levante-se, vamos sair daqui. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar-se, por gentileza. Convido a cantarmos no nosso hino de preparação mensagem. Que Deus nos abençoe a meditarmos em sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, por gentileza. Os acontecimentos do dia do Pentecostes nos levam a refletir nas palavras que Jesus disse na noite, na véspera da sua crucificação e morte. Jesus, enquanto jantava com os seus discípulos, das muitas coisas que ele estava falando, dos ensinamentos, dos conselhos, Jesus disse para eles que seria melhor que ele fosse embora, seria melhor que ele fosse, pois se ele não partisse, o Consolador não iria vir. Interessante Jesus fazer essa declaração. Nós vemos que a missão de Jesus, naquele momento, ou naquele primeiro momento, estava prestes a acabar, estava prestes a chegar ao fim.
dentro de poucos momentos, Jesus seria traído, Jesus seria preso, Jesus seria humilhado, torturado, crucificado, Jesus iria morrer. E assim a sua missão redentora teria fim. E no terceiro dia, Jesus iria ressuscitar glorioso e vitorioso sobre os nossos inimigos, o pecado, a morte e o diabo. Uma nova etapa, então, iria iniciar após a ressurreição de Jesus. Seria a missão de convencer o mundo sobre o pecado. Convencer que todos precisam se arrepender dos seus pecados. Convencer que todos precisam confiar que através de Jesus toda a nossa dívida com Deus já está paga. Convencer o mundo do pecado. Esta é a missão do Espírito Santo. E assim, Jesus fala para os seus discípulos. Seus discípulos que naquele momento ainda não estavam compreendendo muito daquilo que Jesus estava falando. Por isso que Jesus, quando ele retorna, no primeiro domingo, quando Jesus retorna depois de ressuscitado, depois que ele deseja a paz para os seus discípulos, o que ele faz? Ele sopra o Espírito Santo para que os seus discípulos pudessem abrir a sua mente, para que seus discípulos pudessem entender tudo aquilo que ele estava falando, para que eles pudessem entender as Sagradas Escrituras, para que eles pudessem entender que os profetas do Antigo Testamento falavam a respeito dele, falavam a respeito do Messias, que era o próprio Jesus, que havia chegado, que tinha completado a sua missão de restaurar a nossa relação com Deus. E essa é a missão agora do Espírito Santo. Não podemos esquecer que Jesus, ele era Deus, mas ele era homem ao mesmo tempo. E mesmo após a sua ressurreição, Jesus fez questão de continuar tendo um corpo, claro, um corpo glorioso, um corpo totalmente glorificado. Mas Jesus demonstrou a sua humanidade, pedindo para os discípulos tocarem nele, pedindo algo para comer. E é interessante, Jesus dando a declaração de que ele precisava ir, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Interessante, Jesus havia concluído a sua missão. E lembrando, Jesus era humano. E Jesus sendo humano, ele poderia somente estar em um lugar em cada momento. Interessante, né? A gente destacar esta humanidade de Jesus. Mas ele indo, ele poderia enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo que poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. O Espírito Santo que convence a humanidade do seu pecado. O Espírito Santo que nos mantém firmes na fé, que nos fortalece nesta caminhada aqui neste mundo. Vemos que Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece diversas vezes para os seus discípulos, dá entendimento aos seus discípulos, como foi dito, e eles acabam compreendendo as Sagradas Escrituras. Esses discípulos queriam dar seguimento à missão de Jesus. Veio então realizar, que era inaugurar a sua igreja aqui no mundo. E esses discípulos, eles acabam entendendo tudo aquilo que Jesus havia ensinado. E por causa deste trabalho, por causa desta obra que eles realizaram, a palavra de Deus, a mensagem da salvação, o Evangelho foi passado de geração em geração e chegou a nós. Nós que também temos o Espírito Santo, nós que também somos filhos e filhas de Deus, temos esta marca. Jesus também disse para os seus discípulos que como ele nunca iria deixá-los sozinhos, eles não iriam ficar desassistidos. Nós vemos que foi exatamente o que aconteceu no dia do Pentecostes.
O texto nos diz que aquelas pessoas estavam reunidas e naquela casa eles ouviram um forte barulho que veio do céu, parecia um vento soprando muito forte. Esse barulho encheu toda a casa que eles estavam. E eles avistaram como se fossem línguas de fogo que pousaram sobre eles, que tocaram eles. E nesse momento eles também ficaram cheios do Espírito Santo. Interessante a gente destacar que aquelas pessoas chamaram a atenção de que essas pessoas eram judeus. E nós, de várias partes, de várias regiões, falavam diversas línguas diferentes. E naquele momento eles começaram a entender tudo o que estava sendo dito ali. Interessante, um dos dons do Espírito Santo, o dom de língua, isso é um milagre. Um milagre que aconteceu naquele momento porque necessitava. Um milagre que a gente escuta muito por aí, falar a respeito de dons de línguas, pessoas que falam a língua do Espírito. Alguns até dizem que se as pessoas não têm essa manifestação, elas não têm o Espírito Santo. Isso não é certo, não é certo nós cremos nisso, porque o Espírito Santo, a gente vê um texto que fala a respeito dos dons do Espírito, lá vai deixar bem claro que o Espírito dá um dom para cada pessoa, conforme Ele quer, e é o mesmo Espírito que faz isso. A gente tem que entender que naquele momento havia necessidade de ser assim. A mensagem do Evangelho precisava ser espalhada o quanto antes, e nada melhor do que fazer com aquelas pessoas que estavam ali, pessoas de diversas regiões. O que aquelas pessoas fizeram depois que elas saíram dali? Voltaram para suas casas. O que elas fizeram? Falaram do doce Evangelho, falaram da mensagem da salvação com seus familiares, com seus amigos. Então foi um milagre que aconteceu naquele momento, que necessitava que fosse assim, para que a mensagem pudesse ser espalhada. Interessante, nós vemos também lá em Atos 2,39, lá está escrito o seguinte, fala a respeito dessa promessa. A promessa também é para cada um de nós. E lá está escrito, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. E nós somos chamados, todos nós fomos chamados por Deus no dia do nosso batismo. E nesse dia nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito que nos convence. Todos os dias que nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, que nós precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, porque nós já recebemos o título de filhos de Deus. Nós fomos reunidos em um único povo por meio da fé em Jesus Cristo. Ele é nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e somente a Ele damos toda a honra e toda a glória, agora e para todo sempre. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo qualquer entendimento, guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Crie-me, ó Deus, um puro coração, renova em mim espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Amém. Este é o momento que queremos trazer até o altar do Senhor as nossas ofertas de gratidão a Deus. Então, nesse momento, eu convido a cantarmos o próximo hino.
Este é o momento que queremos orar ao nosso Deus. Convido aqueles que podem, por gentileza, colocarem de pé, juntarem suas mãos, fecharem seus olhos, baixarem suas cabeças. Momento de agradecer ao nosso Deus por todas as bênçãos, por todas as graças recebidas. Mas é momento também de trazer ao nosso Deus as nossas pesadas cargas, a certeza de que Ele nos dará descanso. Amado Pai Celestial, te agradecemos muito por podermos ouvir a Tua Santa Palavra, que nos ensina e nos orienta. Obrigado por que nos deste o Teu Espírito Santo, que nos mantém firmes na verdade. Obrigado por que nos chamaste a fé mediante o batismo e por que podemos ser fortalecidos nesta fé diariamente pela palavra que ouvimos e ao participarmos do sacramento da Santa Ceia. Obrigado porque através do Teu Espírito Santo Tu ages em nosso coração, através dos meios da graça. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que deste a cada um de nós e aos nossos familiares, através de Tua Igreja aqui na terra. Ao mesmo tempo, te pedimos, ó Pai, pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, para que ela continue cumprindo a sua missão de levar Cristo para todos. Orienta os membros e pastores da nossa Igreja para que continuem a testemunhar e trabalhar pelo Teu reino aqui na terra, com alegria e disposição. Que o Espírito Santo abra nosso coração, despertando-nos para o trabalho de Tua Igreja. Oramos por aqueles que passam por necessidades, enfermidades, luto, dificuldades financeiras e outras adversidades. E neste momento, queremos colocar em Tua presença o irmão Afonso Pires, pela sua recuperação. Ele que passou por uma cirurgia e agora está se recuperando. Te pedimos que continue se cuidando deste irmão, para que a sua recuperação continue sendo da melhor forma possível e que muito em breve ele possa retornar para as suas atividades. Senhor, que o Espírito Santo esteja com todos em suas dificuldades, para orientar, consolar, fortalecer e firmar na fé. Isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Pode sentar-se, por gentileza. Nesse momento, queremos chamar até aqui à frente, convidado a vir, Luiz Antônio Michelati, Laís James Rett. O Luiz e a Laís estudaram as principais doutrinas da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e reconheceram como verdadeiro ensino da Palavra de Deus. E nesta certeza, hoje, eles estão aqui para professarem publicamente a sua fé e serem recebidos como membros desta igreja. Caros irmãos em Cristo, estamos felizes porque vocês vieram aqui para congregar conosco. E nosso Senhor Jesus diz: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Assim sendo, peço que vocês respondam com espontaneidade as perguntas que farei em nome do Senhor como ministro da igreja. Vocês aceitam e confessam os ensinos da palavra de Deus ministrados na Igreja Evangélica Luterana do Brasil como verdadeiros e corretos? Se assim for, respondam dizendo sim. Querem permanecer firmes nesta confissão de fé, terem a vida orientada pela palavra de Deus, fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida, a sua vida ao Senhor Jesus? Se assim for, respondam dizendo sim, com o auxílio de Deus. Diante da confissão que acabam de fazer, eu os recebo como membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e desta congregação. Os incentivo a permanecerem firmes em tudo que aprenderam, dando testemunho da verdade para aqueles que não creem. Convido vocês a participarem conosco da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a graça do Senhor que os levaram a confessar a verdade do Evangelho esteja com vocês e lhes conceda força para sempre aceitarem a verdade em amor e a cumprirem de coração a sua vontade. Que Deus, em sua graça, os preserve e os fortaleça na fé, para que possam aguardar o prêmio da vida eterna. Amém.
E agora, oriento a vocês, membros desta congregação, a receberem o Luiz e a Laís como irmãos na família de Deus e a orarem para que as bênçãos do Pai Celeste estejam sobre eles e sobre nós, a fim de juntos podermos servir ao Senhor com alegria. Uma salva de palmas. Agora sim. Convido a vir até aqui à frente, então, Tayane Petrich da Silva. Eu tenho aqui em mãos carta de transferência enviada pelo pastor César Schiavo Schucker, meu colega lá de Porto Alegre, da Congregação Evangélica Luterana da Paz do Sarandi, de Porto Alegre. Então, da paz para a paz. Olha só que legal. Então, a Comunidade Evangélica Luterana da Paz, Porto Alegre RS, concede transferência para Tayane Petrich da Silva, membro de nossa congregação. Recomendamos sua recepção na Congregação Evangélica Luterana da Paz de Itaió, aos cuidados espirituais do pastor Márcio Santos de Leão, com votos de muitas bênçãos do Senhor da Igreja Jesus Cristo. Então, transferência recebida. Então, Tayane Petrich da Silva, você veio até o altar do Senhor para ser recebida como membro desta congregação, tendo sido transferida da Comunidade Evangélica Luterana da Paz, conforme a carta de transferência enviada pelo meu colega, pastor César, e nada impede que seja aceita. Por isso, para que começamos o seu sincero propósito, convido você a declarar esta intenção diante de Deus e desta congregação, e me pergunto: você está resolvida a ser fiel na participação dos cultos e a Santa Ceia, colocando-se assim sob a palavra e a vontade de Deus? Se sim, responda: estou. Em virtude da promessa feita, em nome da Congregação Evangélica Luterana da Paz de Itaió, estendo-lhe a mão direita da comunhão e do amor cristão, recebendo-a como membro desta congregação, e incentivo você a participar conosco da Santa Ceia do Senhor, dos cultos, bem como a fazer uso das demais bênçãos e privilégios dados à sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora também admoesto os queridos irmãos e irmãs, membros desta congregação, a reconhecerem e receberem a Tayane como irmã na família de Deus e a orarem para que as bênçãos do Pai Celeste estejam sobre ela e sobre nós, a fim de juntos podermos servir ao Senhor com alegria. Então, vá em paz e que o Senhor esteja com você. Uma salva de palmas. Eu convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé e seguimos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, me entregou, dizendo: bebei todos deste cálice, é o novo testamento do meu sangue,
que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Podem sentar-se, por gentileza. Dado e derramado em favor de vós, para o perdão dos pecados. Na Santa Ceia do Senhor recebemos o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ser comido e bebido juntamente com pão e com vinho. Neste momento recebemos perdão para os nossos pecados, fortalecimento para a nossa fé e para a certeza da vida eterna. Podem vir, porque tudo já está preparado.
Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé, seguirmos nossa liturgia. Todas as vezes que comemos esse pão, bebemos esse cálice, estamos dando um maravilhoso testemunho de que Cristo morreu pela nossa salvação e quer que dela assim participemos e testemunhemos até o fim. Demos graças ao Senhor e oremos. Gracioso Deus, Nosso Pai, com esta ceia deste-nos uma pequena antecipação da festa que há de vir do céu. Guarda-nos firmes na fé e alegria durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos, com todos os santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua Igreja, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e governa contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. recebam a bênção do nosso Deus Triuno. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto de ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor te levante seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se, por gentileza. E neste momento nós encerramos o nosso culto. Queremos desejar a todos aqueles que nos assistem pelas nossas redes sociais. Se precisarem de alguma coisa, por favor, entrem em contato conosco. Fiquem na paz de Jesus.